Filipenses capítulo 2, de 12 ao 18, diz assim a palavra do Senhor: de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E pela mesma razão folgai, vós também, e regozijai-vos comigo. Amém, meus irmãos? Salvação. Temos falado bastante sobre salvação. Na última mensagem que preguei aqui, eu falei sobre evidências da salvação. E hoje, mais uma vez, enfatizando essa mesma visão, marcas, evidências de salvação. É importante que a salvação seja desenvolvida. Uma pessoa que frequenta a academia, ela tem uma expectativa de desenvolver alguma coisa? Tem. Ela quer desenvolver musculatura, qualidade de vida. Uma criança nasce com 2,6 kg, 3,6 kg, outras mais. E essa criança não fica no colo do papai e da mamãe continuamente. Ela nasce, é tomada no colo, mas ali perto de 9 meses a 1 ano, ela já começa a andar. E muitas vezes os pais querem que os filhos comecem a andar e comecem logo a falar. Mas você já viu o que uma criancinha de 1 ano e meio, quando começa a andar, faz? O pai fica louco para pegá-la o quê? Ficar onde? No colo. Quando está no colo, quer que a criança ande. Vem, papai, ande. Quer ensinar, desenvolver a criança. E quando a criança começa a andar, o pai quer que a criança fique no colo, quietinha. Uma criança que aprende a andar, consegue ficar no colo? É muito difícil. Pode ficar um pouquinho, mas ela quer chão, ela quer andar, ela quer correr. Porque essa é a lei da vida. É o processo do desenvolvimento humano. A pessoa não nasce para ficar no colo. A gente não nasce para ficar bebê a vida toda. A gente nasce para crescer e desenvolver. E a salvação também é assim. Infelizmente o apóstolo Paulo precisou escrever. E se ele fosse pastor hoje, nos dias de hoje, ele escreveria as mesmas coisas. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que eles eram ainda meninos, que precisavam de leite. A igreja de hoje ainda é uma igreja muito nenê, muito bebezinha. Ela quer um cafunézinho, ela quer chupeta, ela quer mamadeira, ela quer um colinho, ela quer. Não! A igreja precisa desenvolver a salvação. Você não foi salvo para ser amado o tempo todo. Você foi salvo para amar. Porque amado você foi na sua salvação. Nós somos salvos para servir. Jesus diz isso
Em Marcos capítulo 10, verso 45, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A base da fé cristã, irmãos, está na obra de Jesus. Vida e obra de Jesus. Sua vida, sua morte, sua ressurreição. É isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15. Se você ler bem Filipenses 2, dos versos 5 ao 11, você verá que Paulo faz uma apresentação de Jesus, o servo. Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, ele se humilhou a si mesmo. Irmãos, quando Paulo faz essa apresentação de Cristo, e logo após, ele vem com essa construção da salvação como dádiva, e da salvação como algo que precisa ser desenvolvido, a semelhança de alguém que acha uma pedra preciosa bruta, mas ele não a vende bruta. Quando uma pessoa comum olha uma pedra, ouro, ou pérola, seja o que for, o diamante, perdão, não tem aparência de valor, mas quando é colocado nas mãos certas, e trabalhada, se torna a coisa mais valiosa do mundo. Nós somos, irmãos, uma pedra bruta, que o Espírito Santo, dia a dia, vai burilando, vai esmerilando, vai tirando a sujeira, vai consagrando, vai para trazer o brilho, para trazer o brilho de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ser como astros, fazei todas as coisas sem murmuração, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Então nós fomos salvos, mas não mais para sermos vistos como pecadores. Nós fomos salvos para sermos vistos como santos, santos de Deus, santos. Essa visão não é do santo que fica na parede, essa visão não é do santo canonizado, essa visão é do santo que foi separado por Deus, para glorificar a Deus na sua vida. Gente dedicada, gente separada para o uso exclusivo de Deus. Quando a igreja olha para Jesus, por isso que a gente como igreja precisa resgatar essa percepção da presença manifesta do Senhor. Porque quando o escritor aos Hebreus desafia os seus destinatários para olhar para Jesus, olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé, ele estava apresentando alguém que passou pelas mesmas tribulações, alguém que passou pelos mesmos sofrimentos, mas não ficou no meio do caminho. Ele morreu, mas ressuscitou. Então o escritor Paulo agora, ele fala o quê? Nessa perspectiva, de que quando a igreja olha para Jesus, a chama da fé acende aqui dentro. Porque a nossa chama da fé não é acendida, não é acesa pela igreja. A chama só é acesa pelo fogo. A igreja não é fogo, a igreja precisa ter fogo, a igreja precisa ser consumida pelo fogo, a igreja precisa ser cheia do fogo de Deus, mas a igreja não é fogo, Deus é fogo.
O Espírito Santo veio como labareda de fogo. Então, quando nós, a igreja, olhamos para Jesus, uma chama. Você lembra quando você conheceu ele ou ela? Lembra? Lembra, Renatinho, quando você conheceu a Suelen? Você a tratava bem melhor. Dizia quase toda hora: eu te amo. A crentaiada também, quando conhece Jesus: ah, Jesus, eu te amo, tu és maravilhoso. Basta um tropeçozinho aqui, um aborrecimento ali, e a crentaiada já fica meia bicuda e desanimada. Por quê? Porque parou de olhar, ou parou, vamos corrigir isso aqui, parou de ver Jesus no outro. Quando a gente vê Jesus no outro, a gente não tropeça. Está entendendo, meu irmão? O problema é que nós não conseguimos projetar Jesus o tempo todo. E isso é resultado de uma salvação não desenvolvida. Com todo respeito, eu uso essa linguagem meio assim esdrúxula, mas é intencional. Uma crentaiada mimada, medíocre. Nós temos uma igreja medíocre. Eu me reporto quando eu me converti. Eu morava sozinho. Eu não tive discipulador. A sala da minha casa era cheia de fotografias de mulheres. Mas na mesma noite que eu me converti, eu cheguei lá e eu arranquei tudo aquilo. Ninguém disse que eu tinha que orar de madrugada, mas naquela mesma semana eu comecei a acordar de madrugada para orar. É impossível alguém receber Jesus de verdade e continuar vivendo as mesmas bobagens de antes. Está apaixonado pelas mesmas coisas de antes. Porque quando um rapaz conhece uma moça e por ela se apaixona, ele não tem olhos para as outras. Porque se tiver, é um sem vergonha, sem caráter, descarado. Mas o verdadeiro amor exclui as outras pessoas, no sentido de amor. Por isso que a Bíblia, o nosso Deus diz que nós somos alguém de um parceiro só. Quem quer ter mais de um parceiro está fora de Deus. Crente é crente de um parceiro só. Namora um só. Casa com um só. Vive com essa pessoa até a morte. Então nós precisamos resgatar isso. Esse desenvolvimento da salvação. Então vocês que vão na célula essa semana, 3 pontos importantes. Primeiro, a bênção da salvação foi outorgada por Cristo. O salvo precisa revelar o mesmo estilo de vida, seja na igreja ou fora dela. Já viu na igreja como é que a gente é? A gente vem bem arrumadinho. Na igreja nós somos educados. Na igreja nós medimos as palavras. Na igreja a gente até abraça quem a gente não simpatiza. Por que na igreja você faz isso? Eu estou falando aqui no lugar de culto. E por que não fora daqui? Por que não ser educado fora daqui? Por que não ser carinhoso fora daqui? Por que não ser uma pessoa diferente, que ande direitinho fora daqui? Por que não? Por que precisamos ter 2 dimensões ou 2 identidades? Por quê? Não. Somos sal e luz.
independentemente do lugar. Se você não é isso, você ainda não é salvo. Olhe bem para mim, e pode ficar zangado comigo para o teu bem. Se você ainda não aborrece o mundo, você não é salvo. Porque Jesus diz em João 17: o mundo vos aborrece, mas antes aborreceu a mim. O crente, ele é como a luz no meio de uma pessoa que passou alguns dias num lugar só escuro, e quando acende a luz incomoda os olhos. A presença de um crente tem que incomodar alguém que está pecando. Só da presença do crente chegar, a pessoa que gosta de pecar já começa a se coçar e tem que vazar ou mudar. Não pode ser diferente. Então a primeira coisa na célula que você deve trabalhar essa semana é isso: é que a salvação foi dada por Cristo, não é conquistada por ninguém. É a obra e graça de Jesus, como está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. A salvação é presente de Deus, não é conquista humana. Ninguém aqui foi tão bonzinho, e jamais o será, para ser merecedor de salvação. Mas a salvação também deve produzir um crescimento que evidencia a vida abundante. Oh, meu Deus do céu, tem gente que vive uma vida tão desgraçada, tão miserável. Aonde está Jesus na vida dela? E eu não estou falando de pobreza material. Tem muita casa de crente humilde financeiramente, que vive um verdadeiro céu. Tem gente que pega o ônibus todos os dias com um sorriso nos lábios. Eu pastoreei os meus primeiros 10 anos de pastorado sem ter carro. Ficava nervoso no ponto do ônibus. Aqueles ônibus que demoravam 40, 50 minutos. Um dia eu disse para Deus: Senhor, isso é um desperdício de tempo. Mas Deus estava forjando o meu caráter, me alegrando nas pequenas coisas. Eu não tinha plano de saúde, e depois Deus me deu um plano de saúde que eu tinha direito a helicóptero. Alguém aqui tem plano de saúde com direito a helicóptero? Eu já tive, hoje não tem nada. Marcelo, não precisa, Marcelo. Então, veja, um plano de saúde precisa possibilitar você tratamento e não helicóptero. Mas se precisar, o SAMU vai fornecer o helicóptero. Então veja, por que eu falo isso? Porque a salvação é desenvolvida, como a vida é desenvolvida, para servir. Irmãos, eu sempre faço essa comparação de crentes com pessoas que nunca foram emancipadas pelos seus pais. O filho bebezão, a filha bebezona. Meu irmão, minha irmã, se você é bebezão e bebezona, o problema não vai ser dos seus pais. Aliás, vai ser deles também, mas vai ser seu. Porque se você casar com outro bebezão ou com outra bebezona, os dois vão morrer abraçadinhos. Você está entendendo? Tem que ter um macho de verdade em casa, nem que seja mulher. Às vezes é ela. É ela que toma atitude, porque o cara está lá igual a pamonha. Por quê? Porque não desenvolveu. E por que não desenvolveu? Porque a mamãe dele não deixou. Tadinho do meu filho. Coitadinho é de você. Porque um filho bem criado é um filho que vai dar paz aos pais na sua velhice. Espero. Com muita fé. Segunda coisa,
Quando você é salvo, também é motivado a revelar, a demonstrar a salvação. Você foi salvo de quê e para quê? Por exemplo, tem gente que quer ficar rico. Quer ficar rico. Mas ficar rico para quê? Faz uma pesquisa. Começa essa semana, faça uma pesquisa de todas as pessoas que ganharam milhões na loteria. E me aponte um que esteja bem. Um só. Eu poderia citar alguns casos aqui que eu não tenho tempo para fazer. Todos, com raríssimas exceções, tiveram suas vidas destruídas e foram mortas. Ficar rico para quê? Tem que ter um propósito. Salvo para quê? Só para não ir para o inferno? Não. A semelhança do casamento, o filho deve sair de casa para construir uma família, cuja família os pais se sintam orgulhosos e alegres. A pior coisa que pode acontecer para os pais é ver um filho mal casado vivendo uma vida miserável de confusão. E a coisa mais triste para Deus é olhar para a igreja e ver um montão de crente que não produz nada, só fica encrencando. Por isso que essa igreja tem ministério de libertação, casa do oleiro, e tem os pastores que sabem lidar com isso. Sabe por quê? Porque a igreja, ela é salva por Cristo, mas ela precisa de libertação. Precisa ou não precisa? O que é libertação? É santificação. O que é libertação? É reeducação. O que é libertação? É cura. A igreja precisa ser salva por Cristo para não ir para o inferno, mas ela precisa ser liberta para viver com qualidade aqui nesse mundo. Viver com qualidade, viver de cabeça erguida. Então você vai ensinar isso lá na célula. Evidências da salvação, relacionamentos transformados. Oh meu Deus, que como Deus espera de nós relacionamentos melhores. Salvação envolve mudança no modo de pensar. E por último, irmãos, terceiro lugar, salvação deve nos tornar pessoas inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Não fomos salvos para viver na igreja, aqui. Aqui a gente é como posto de gasolina, aqui é como a nossa casa, aqui é como um dormitório, aqui é como um hospital. A gente vem para ser tratado, para ser cuidado, para ser fortalecido, a gente abastece, mas você precisa levar esse mesmo espírito de igreja para a sua casa. A sua casa também precisa ser um hospital, a sua casa também precisa ser um posto de gasolina, a sua casa também precisa ser um lugar onde você encontre forças em Deus. Nós nos sentimos fortes aqui, mas Deus precisa de uma igreja forte lá no trabalho, lá na universidade, lá na feira livre. Eu fico meio zangado quando eu vejo algumas coisas. Chego na fila do buffet e o camarada está comendo as coisas antes de pesar. Chupa o limão que você vai colocar na salada. Isso ele não chupa. Tem gente que vai no buffet, enche o prato de pastéis, aqueles pastéis assim. O buffet que eu frequento tem esses pastéisinhos. Ele come uns 3 antes de chegar na pesagem. Ou se não come todos. No supermercado, come as coisas escondidas, deixa para lá. Nós precisamos ser filhos de Deus nesses lugares, nas pequenas coisas. Aí queremos prender os corruptos do Brasil, mas isso é corrupção. Isso é levar vantagem. É comer sem pagar. Paulo então diz que nós precisamos ser esses filhos de Deus inculpáveis, salvos, testemunhos, salvos, chamados para testemunhar. Atos 1:8, quem sabe de memória? Atos 1:8. E ser-me-eis. Mas antes,
e recebereis poder. Que há de vir sobre vós o Espírito Santo. E aí sim, ser-me-eis testemunhas. Ninguém é testemunha sem ser cheio do Espírito Santo. Né, Roberto? Ninguém. Falar dirigido pelo Espírito Santo. Olhar dirigido pelo Espírito Santo. Fui procurado recentemente uma pessoa assim: pastor, tem um problema, eu não consigo parar de olhar para as mulheres. Eu falei assim: eu também não. Só que eu olho uma vez e depois eu não olho mais, a não ser que seja a minha. Aí eu olho sempre, porque essa Deus me deu, e eu e ela somos um só. Se a mulher for feia, nenhuma você deve olhar, mas a gente consegue ver no mínimo uma vez, porque você olhou e viu. Não olhe, não continue olhando. Testemunhar, ser testemunha, dizer a verdade de quem você é, o seu testemunho. Aliás, é uma coisa aqui que a gente precisa esclarecer: não existe testemunho só da verdade, existe o testemunho da mentira. Quando um crente está fazendo coisas erradas, sabe o que ele está fazendo? Ele está testemunhando que ele não é crente. Porque testemunhar o quê? Dizer a verdade diante da autoridade, do juiz. Então, quando você vive de qualquer jeito, um crente esmulambado, que fica paquerando na fila, que fica comendo sem pagar, que pega emprestado e não paga, que fica lá na internet botando recadinho, que, aliás, você nem deveria ter Facebook, nem Instagram, você não deveria ter nada, porque você ainda não tem cabeça para escrever alguma coisa boa. Pastor, o senhor está muito bravo. Não, eu estou muito zangado, porque o que tem de crente colocando bobagem, crente brigando pelo Facebook, crente que briga pelo Facebook não deveria nem ser chamado de crente, nem ter Facebook. Aí fica colocando lá, difamando o nome de Deus, difamando pessoas. Então, quando você dá esse testemunho miserável, você está dizendo que não é crente. E um crente que recebe mensagens dessa natureza não deve perder tempo de respondê-las, porque a pior resposta é o silêncio, e é a melhor resposta. Baixe a sua cabeça, por favor. Deus está chamando você para desenvolver sua salvação. Deus quer continuar trabalhando na sua vida. Custou tudo para Ele. E o que está custando para você? Eu quero te desafiar nesta manhã a ser um astro de Deus. Um astro de Deus. Um luminar. Uma luz no meio das trevas. Uma testemunha fiel. Rompe com tudo. Saia do seu esconderijo. Pare de ser agente secreto. Revele Jesus e sua glória na sua vida. Se essa palavra alcançou seu coração e você entende que deve obedecê-la, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar com você, encerrando esse culto em nome de Jesus. Pode vir, em nome de Jesus. Eu quero desenvolver a minha salvação e quero ser uma testemunha fiel do meu Deus, onde eu estiver. Vamos ficar em pé, meus irmãos, por favor. Amado Espírito Santo, um dia o Senhor nos convenceu a respeito da salvação em Cristo. E hoje nós estamos sendo convencidos, cremos assim, que precisamos desenvolver essa salvação e revelar ao mundo a tua graça
o teu amor, o teu poder. Senhor, não queremos ser uma igreja de domingo, não queremos ser uma igreja de celebrações somente. Nós queremos ser uma igreja que te celebre na segunda, na quinta, que te celebre todos os instantes. A nossa vida precisa ser uma celebração. Amado Espírito Santo, capacite cada um desses corações a ser um motivo de celebração ao Senhor. E nesta manhã eles estarão recomeçando um novo tempo, uma nova jornada com o Senhor, de serem verdadeiros astros neste mundo de trevas. Recebe a nossa gratidão por este culto maravilhoso que podemos oferecer a Ti. Nos leve agora em paz para casa, nos dê um almoço maravilhoso e logo mais nos traga aqui de volta para glorificar e bendizer o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Ainda, irmãos, antes de você começar a sair, hoje à noite eu vou começar a falar, todos os cultos da noite que eu estiver pregando, eu vou começar a falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então hoje à noite eu vou falar sobre a igreja de Éfeso, uma mensagem que Deus tem para você, a igreja de hoje. Vá na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.